Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo na carta de Tiago, capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês aqui os versos 1 a 3 e a partir desse texto que nós vamos conversar nos próximos minutos. Mas antes de ler esse texto, eu quero muito convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, independente de feriado, de data comemorativa. Enquanto Deus nos der saúde e uma conexão de internet, estaremos aqui segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra. E vai ser um presente ter a sua presença aqui. Já é muito bom mergulhar na palavra de Deus, é melhor ainda fazer isso com outras pessoas que também querem conhecer das profundezas do coração do Senhor. E não tem melhor caminho para você ouvir e conhecer o coração de Deus do que mergulhar em sua palavra. Vamos juntos? Tiago capítulo 4, versículos 1 a 3, vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? E aqui eu quero chamar a atenção, primeiro detalhe aqui do versículo 1, que é o seguinte: existem aqui duas perguntas. A primeira pergunta é: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Aí Tiago faz uma segunda pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? É muito importante saber que essa segunda pergunta é uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já traz dentro dela a própria resposta, já sugestiona a resposta. Vou te dar um exemplo agora, muito claro, e você vai entender. Vamos supor que uma pessoa que só come fast food o dia inteiro, todo dia, a pessoa, de repente, ela apresenta ali um sobrepeso e ela reclama, né? Ela pensa assim: poxa, eu não consigo perder peso, eu não sei por que eu não perco peso. Aí você fala assim para a pessoa: rapaz, será que não é porque você não come? Será que não é porque você está comendo fast food todo dia? Você está fazendo uma pergunta, mas essa pergunta já é para sugestionar a pessoa. Não é uma dúvida que você tem, você na verdade está direcionando a resposta, entende? O nome disso é pergunta retórica. Então, a primeira pergunta de Tiago é uma pergunta normal: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? E aí ele responde com a pergunta retórica: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Verso 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Meu Deus, isso é muito forte. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, em algumas versões, em seus deleites. A razão que me fez escolher esse texto para o nosso devocional de hoje, por incrível que pareça, foi uma situação bastante curiosa que eu vi na rede social esses dias. Observe a questão. Tava no Instagram. Para quem não sabe, eu trabalho com rede social. Então, por conta disso, até eu preciso ficar em rede social muitas vezes mais do que eu gostaria, na verdade. E rede social funciona com base em algoritmos, né? Ele vai ali indicando alguns assuntos, alguns temas. Alguns te interessam, outros não. Você acaba vendo algumas coisas que você não estava nem procurando. E um dos conteúdos que apareceu para mim, por exemplo, esses dias, foi um conteúdo onde um determinado artista, eu não vou falar o nome dele, embora seja fácil de procurar isso, mas eu não vou falar o nome dele porque a ideia não é hostilizar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas um determinado artista estava declaradamente dizendo que a razão do seu sucesso, a razão da sua criatividade, a razão dele fazer bem o que ele faz, era um contrato, um pacto, uma aliança que ele tinha com um determinado ser. O lado negativo da força, por assim dizer, tá? Então você já entendeu tudo, né? E nesse conteúdo o artista conversava com as próprias palavras, não é conteúdo de inteligência artificial, não. Na verdade é um conteúdo que está disponível já há muito tempo, conteúdo até velho, para ser sincero. E a pessoa falava: olha, a razão de eu ter esse sucesso, a razão de eu fazer isso muito bem é porque eu fiz uma aliança com isso. E aquilo, embora não fosse surpresa para mim, é bom quando você tem uma prova documental daquilo que você já fala há muito tempo. Aí eu mandei para um amigo até, e eu fui ver os comentários, né? Ler os comentários é um esporte. Eu fui ver os comentários para ver o que as pessoas estavam achando daquilo. E haviam ali algumas pessoas assustadas, outras dizendo assim: olha, não estou surpreso, isso aí não é novidade para ninguém.
E tem comentários de vários tipos, né? Comentários bastante pertinentes, comentários tolos. Um comentário em especial me chamou muita atenção. Muita atenção. Porque o artista, ele no vídeo, ele falava, olha, eu faço sucesso e eu tô na crista da onda há muitos e muitos e muitos anos, porque eu tenho uma aliança com um determinado senhor, que é senhor aqui desse mundo e de outro mundo também, não sei o que, falava no código dele. E o pessoal comentou assim, vem cá, será que é possível fazer um pacto com Deus para ter sucesso? Observe, no caso do artista, ele fez um pacto com o capiroto, com coisa ruim, com o tinhoso, com o cão. Aí a pessoa perguntou, dá para fazer um pacto com Deus para ter sucesso? Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque qual a motivação de uma pergunta como essa? E observe, o que eu vou falar aqui a partir de agora não é um julgamento do comentário da pessoa. São pensamentos e reflexões que eu tive a partir dessa pergunta que a pessoa fez. Primeiro, porque a pessoa poderia estar sendo irônica, né? A pessoa poderia estar dizendo assim, olha, esse cara foi burro. Porque ao invés dele fazer um pacto com Deus, ele foi fazer com o capeta. Ele podia fazer um pacto com Deus e fazer sucesso. Mas aquela pergunta, ela também, de certa forma, revela um pouco do anseio do coração de muitas pessoas. Porque muitas pessoas, se assim pudessem, também fariam uma aliança com Deus em troca de sucesso, fama, dinheiro e todas as riquezas desse mundo. Na verdade, aquela tentação que Jesus sofreu no deserto, onde Satanás fala assim, ó, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. Eu tenho certeza que muitos de nós cairíamos nessa tentação. Porque a nossa cobiça, o nosso desejo pelas coisas caídas, a nossa distorção sobre o que é sucesso na vida, nos faria cair nesse pecado, nos faria cair nessa tentação. E eu fiquei pensando que muitas pessoas, na verdade, servem a Deus meio que como um contrato para fazer sucesso. Pessoas que não servem a Deus tendo Deus como um fim, mas tendo Deus como um meio para conquistar os seus próprios benefícios. Você conhece uma pessoa que busca Deus, faz campanha, jejum, vai aqui, vai acolá, quando está precisando de algo da parte de Deus? Isso não é errado. Mas, Thiago, qual é o erro então? O erro é quando você recebe algo de Deus, Deus te deu, então você deixa de buscá-lo. Você deixa de ter zelo, você deixa de amá-lo, você deixa de seguir os seus mandamentos. O que prova que seu interesse não era em Deus. Seu interesse era na bênção que Deus podia te dar. No momento que você conquistou a bênção, acabou ali aquele seu anseio, aquele seu desejo de buscar Deus, de ir para a igreja, de ler Bíblia, de orar. Porque você já alcançou o seu objetivo, você já fez o seu gol, certo? Então, muitas vezes, a nossa vida ela está exatamente assim. E sem pedir a resposta de ninguém aqui. Não coloca nos comentários. Não coloca no chat. Mas responda para o seu próprio coração. Se Deus te oferecesse um contrato, dizendo assim, ó, você vai me servir, vai me obedecer, e eu vou fazer você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Você assinaria esse contrato por amor a Deus ou mais pensando nas bênçãos que Deus pode te dar? O que é que o teu coração, pelo que o teu coração palpitaria mais forte? Eu garanto que muitas pessoas obedeceriam a Deus, seguiriam a Deus, serviriam a Deus em troca desse sucesso, em troca dessa fama, em troca das coisas desse mundo. Mas essa não seria uma obediência de todo o coração. Essa seria, na verdade, uma idolatria. Mas, Tiago, como assim uma idolatria? Porque, em essência, não tem como você idolatrar Deus. Para haver uma idolatria, precisa ter algo no lugar de Deus, certo? Justamente. Porque quando a nossa relação com Deus é uma relação de troca de benefícios, nós, na verdade, não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Nós estamos colocando os nossos benefícios em primeiro lugar. E quando nós colocamos os nossos benefícios em primeiro lugar e usamos Deus como meio, nós estamos idolatrando os nossos próprios desejos. Aí você pensa que isso é algo novo, né? Isso é algo que deve ter surgido ali na década de 50, de 60, no segundo pós-guerra, na revolução sexual nos Estados Unidos, na Europa, depois se espalhando pelo mundo todo. Não.
Isso era algo que já acontecia há muitos anos atrás. E é sobre isso que Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, trata exatamente. Eu quero então te convidar para uma releitura desse texto, contextualizando isso. E Tiago vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? As paixões que guerreiam dentro de vocês. Esse termo aqui, que é traduzido no português como paixões, no grego, e para quem não sabe, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Esse termo em grego, ele é escrito edonon. Edonon é a mesma raiz da palavra que nós comunicamos em português como hedonismo. E o que é hedonismo? De modo bem simplório, bem simplificado, tá? Talvez eu fale isso aqui, alguém nos comentários vai querer filosofar e tal. Não tenho tempo para fazer aqui um seminário sobre o que é hedonismo. Mas, de forma bem simplória, hedonismo é o governo dos prazeres. É quando a pessoa tem o prazer como um fim. E tendo um prazer como um fim, ela não se limita a nada. Ela abre mão de qualquer coisa, ela abre mão de valores, ela abre mão de princípios, ela abre mão de pessoas, contanto que ela sinta prazer. Ela começa a relativizar o que é certo e o que é errado, contanto que lhe dê prazer. Ela faz o mal para os outros, contanto que lhe dê prazer. Porque agora o prazer tornou-se um Deus na vida dela. Essa palavra edonon, no grego, ela translitera, o significado original dela significa desejos autônomos que exigem ser servidos. Você já foi viciado em algo? Às vezes, quando nós falamos de vício, as pessoas associam muito a drogas ilícitas, álcool, né, jogos, que normalmente são os vícios mais socialmente mais condenáveis, por assim dizer. Mas existem outros vícios, que você pode ter passado por eles também. Tem pessoas, por exemplo, que são viciadas em mentir. Tem pessoas que são viciadas em comer. E muitas vezes comem não para satisfazer a fome, não para se nutrir, mas o que é a gula é o governo do prazer através da comida. Essa pessoa tenta compensar a tristeza, o vazio, o estresse e tantas coisas desreguladas no seu interior no sabor da comida. Ela tenta compensar tudo que ela sofreu na comida. E ela começa ali um desgoverno próprio. Porque agora quem está ali governando é a gula. Note que existem vários vícios que podem... Tem gente que é viciada, por exemplo, Meu Deus, eu não posso nem falar isso aqui agora. Se eu falar isso aqui, o devocional vai sair... Mas, enfim, vícios bizarros. Né? Não precisa nem falar aqui, mas vocês conhecem muito bem o tipo de vício que tem na sociedade. O que eu quero dizer, na verdade, é que os prazeres que Tiago cita aqui, que são justamente a razão das guerras e contendas que estavam havendo entre aqueles irmãos, esses prazeres tornaram-se senhores do coração dessas pessoas. Esses prazeres começaram a governar o coração dessas pessoas de tal modo que aí agora eu vou para o versículo 2, para você entender. Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. É interessante que esse termo matam não é de assassinato físico, não é de tirar a vida física da pessoa. Na verdade, Jesus fala assim, ó, se você odiar o teu irmão no teu coração, você já é um homicida. Jesus fala isso. Então, quando o Tiago fala assim sobre matar, não é só você pegar uma arma e tirar a vida de alguém. Mas é muitas vezes você, ao invés de celebrar a vitória do outro, você enxergar o outro como um obstáculo para o seu sucesso. Um obstáculo para você ser feliz. O outro, então, passa a ser um problema para você. E se você, meu irmão, olhar para a sociedade hoje, tá cheio disso. Onde um lado vê o outro como um problema. O outro se tornou um problema. A gente vê isso na política, a gente vê isso na cultura, a gente vê isso na filosofia, a gente vê isso, às vezes eu vejo muito isso, às vezes, como sou um apaixonado por futebol, eu vejo isso muito, às vezes até entre torcidas de times. Você começa a enxergar o outro como um problema que precisa deixar de existir. Se você for voltar lá na época da Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, aquele líder alemão, bigodinho, entende? O que é que ele via no povo judeu? Um problema que precisava deixar de existir. Note que é o mesmo sentimento. A diferença é
a capacidade que ele tinha para colocar o sentimento para fora. Muitas pessoas não fazem como ele fez porque não tem poder para tal. Mas se pudessem, fariam. Quer ver uma prova, gente? Não precisa se manifestar no chat e nos comentários, não. Até porque no devocional a gente não fala de política aqui. Mas, vamos ser sinceros, quantas pessoas você conhece, tanto de um lado quanto de outro? Esquerda, direita, centro, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, extrema-esquerda, Bolsonaro, Lula, o candidato que você pensar aí. Quantas pessoas você conhece que se a pessoa tivesse a varinha mágica, o condão mágico para poder fazer no estralar de dedos, todos os eleitores do outro lado vão deixar de existir? Quantas pessoas você conhece que estralaria os dedos na hora, mas sem pensar? Muita gente, muita gente. Por quê? Porque nesse momento, o outro passou a ser um problema. E Tiago está dizendo isso aqui, ó. Vocês cobiçam as coisas e não têm, matam e invejam. E mesmo assim, mesmo que... Tiago, então, se eu tivesse essa varinha mágica, o mundo estaria resolvido. O problema do Brasil estaria resolvido. Aí Tiago fala aqui, ó. Não conseguem obter o que desejam. Se você tentar eliminar tudo que você acha que é problema na sua vida e mantiver esse coração escravo dos prazeres, escravo do pecado, ainda assim você não vai obter o que você deseja. Deixa eu ir mais fundo aqui. Se Deus te desse esse contrato do cara lá do comentário, né? Falou assim, é possível fazer um pacto com Deus para ter sucesso? Se Deus te desse um contrato e falasse assim, ó, se você me obedecer, eu vou te dar tudo que você quiser. Fama, dinheiro, sucesso, todos os prazeres desse mundo. Vou te dar tudo. E Deus te desse, você ia ser infeliz. Não, Tiago, mas se é Deus que está dando, como é que eu ia ser infeliz? Você quer ver a prova disso? Quando Deus se irrita com o povo dele, lá no deserto, olha, não tinha preparado nada disso aqui no devocional, mas Deus ele direciona mesmo. Mas quem está gostando, diga amém. Quando Moisés vai lá no deserto, né, e Deus se irrita com o povo, Deus chama Moisés para conversar, fala assim, Moisés, olha, eu estou irritado com o povo. Se eu descer no meio do povo, agora eu vou matar todo mundo. Deus falou isso. Deus falou isso, tá? Se eu descer no meio do povo, agora eu vou matar todo mundo. Então faz o seguinte, Moisés, eu vou te dar a minha bênção, vou te dar a minha proteção, vou te dar a minha riqueza. O meu anjo vai à sua frente e você vai ganhar todas as guerras. Mas eu não vou com vocês, porque se eu for, vou matar todo mundo. Se eu for, eu não vou suportar essa idolatria. Moisés recebeu de Deus a proposta de eu vou te dar tudo o que você precisa, mas eu não vou com você. Qual foi a resposta de Moisés? Moisés fala assim, olha, então é o seguinte, Deus, você me fez a proposta? Moisés fez uma contraproposta para Deus. Moisés falou assim, olha, se o Senhor me der tudo, mas o Senhor não for conosco, a gente não vai arredar o pé daqui. Não me mandes para distante da sua face. Você pode descartar tudo isso aí, só não descarte sua presença. Porque sua presença é mais importante do que tudo. Moisés, há milênios atrás, no deserto, não tinha iPhone, não tinha computador, notebook, MacBook, não tinha Smart TV, não tinha tecnologia, não tinha inteligência artificial, mas tinha uma revelação de Deus no coração. Ele já havia entendido há muito tempo atrás algo que a gente, com mais tecnologia, com Bíblia, com conexão, com mais riqueza, com mais dinheiro, com mais saúde, com mais formas de resolver os problemas sociais, a gente não entendeu. O que foi, Tiago? Moisés entendeu que a presença de Deus, primeiro, ela é insubstituível. Segundo, a presença de Deus vale mais do que qualquer bem desse mundo. É por isso que não adianta você fazer um pacto com Deus para ter sucesso, porque a proposta de Deus não é te dar coisas e cair fora. A proposta de Deus é se relacionar com você. Aí Tiago está escrevendo aqui, ó. Vocês cobiçam, não têm, matam, invejam e não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer as guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Já que está dizendo a oração de vocês, está toda equivocada. E quando o Tiago fala isso, não é que existe uma forma linguística correta de orar, sabe? Não é que você tem que começar assim, olha, Santíssimo Deus e Eterno Pai. Se você começar com Santíssimo Deus e Eterno Pai, sua oração é diferente.
Não, 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 Tiago, eu descobri que se você falar assim, ó grandioso de Israel, aí Deus chega vai sentir lá a força magnética lá no trono. Não, pelo amor de Deus. Tiago está falando de motivações. Tiago está dizendo o seguinte, sabe por que Deus não abençoa vocês? Porque vocês estão pedindo coisas para os seus próprios deleites. Aí eu fiquei pensando, né? Eu olhei aquele Reels, vi aquele comentário. Quem chegou no meio do devocional, volta pro início, não vai entender nada. E eu não vou repetir aqui por no tempo, tá? Eu olhei aquele Reels, o cara falando, eu fiz um pacto com o diabo para poder fazer sucesso, e essa é a razão de eu fazer sucesso por tanto tempo. Eu olhei para aquilo, e eu vi o comentário, o cara dizendo, será que dá para fazer um pacto com Deus para ter sucesso? E eu pensei, esse comentário é mais diabólico do que o pacto que o cara fez. Até porque a forma que o cara falava, que ele fez o pacto com o capiroto lá, dava pra perceber nitidamente na fala dele, ele dizendo assim, eu sei que eu tô perdido, eu sei que eu fiz algo errado. Lá atrás eu fiz um acordo, esse acordo, enfim, mas a razão de ter sucesso foi esse acordo. Mas eu sei que esse acordo vai ser cobrado. Ele sabe que ele tá numa condição ali, que ele vai tomar um prejuízo inigualável. 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 Mas a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que assiste um devocional, a pessoa que conhece pelo menos o personagem Deus e pensa em fazer um pacto com Deus para ter sucesso, essa pessoa não entendeu nada de Deus. E talvez ela esteja mais distante porque ela não percebe o quão equivocada está. Entende? E reiterando, né? Se houver a muito difícil coincidência dessa pessoa estar me assistindo agora, a ideia não é pessoalizar o comentário, mas trazer ele como, na verdade, um grito da nossa sociedade. Uma sociedade que enxerga Deus como essa fonte de bênçãos, mas não como uma pessoa para se relacionar. Eu lembro de um conteúdo que eu fiz na rede social um tempo atrás, vou até refazer esse conteúdo, já tem um tempo que eu coloquei ele. Eu falei que muitas vezes nossas orações a Deus, essa forma de se relacionar com Deus, é a mesma forma de se relacionar como um caixa eletrônico. Quando é que você chega num caixa eletrônico? Quando você está precisando de dinheiro. Você não chega num caixa, você não fica lá fazendo carinho no caixa eletrônico. Você não fica perto do caixa eletrônico dando bobeira. Até porque é arriscado você ser assaltado sem nem ter dinheiro. O cara te viu perto do caixa eletrônico. Você não fica no caixa, você não dá comida pro caixa eletrônico. Você não adora o caixa eletrônico. Você não dá presentes pro caixa eletrônico. Você no máximo deposita um valor ali que nem vai ficar ali. Não é verdade? Você vai no caixa eletrônico no momento de necessidade. Depois vai embora, meu irmão. Você lá quer saber de caixa eletrônico? Por quê? Você quer que ele supra a necessidade e ponto final. Você não quer se relacionar. Agora, troca caixa eletrônico por Deus. Você vai perceber que muitas vezes a nossa relação com Deus tem sido exatamente assim. Aí Tiago vem aqui e diz, quando vocês pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados. Vocês pedem para gastar em seus próprios prazeres. Édonos. O momento onde o prazer tornou-se um governante do seu coração. O momento onde esse desejo, ele exige ser servido. E aí vem mergulhos cada vez mais intensos em vícios, em pecados, em desordem interior e uma série de coisas. Queridos, o Evangelho tem uma proposta para te desintoxicar de tudo isso. Eu vi uma frase esses dias, e essa não é uma frase nova, na verdade, é uma frase até antiga, mas já havia um tempo que eu não havia, e eu quero encerrar com essa frase aqui. A frase diz, perdoe, eu não sei, não lembro o autor, mas a frase diz o seguinte, Deus não quer melhorar a sua vida. Deus quer matar a sua vida para te dar uma nova. A gente vai para a igreja, e assim, Deus melhora a minha vida, Deus melhora a minha vida, Deus melhora a minha vida. Deus está lá do céu dizendo assim, eu quero matar essa vida que você tem, para te dar uma nova vida. Eu não quero te dar uma vida remendada. Não dá para colocar remendo novo em tecido velho. Eu quero que você lance fora essa vida, para a nova vida que eu tenho para te dar. Meu Deus. Eu faço um devocional desse aqui, e eu fico imaginando, é por isso que Deus ele direciona no meio do devocional. Que eu fico vendo assim, eu tô falando essas coisas aqui direcionado pelo Espírito, eu creio, tenho convicção nisso. Mas eu penso, a pessoa que tá aqui a primeira vez, ela não vai voltar nunca mais. Ela abriu o devocional assim, falou, Tiago, vem aqui pegar uma bênção, uma oração, uma palavra, a gente vai orar por você. Mas, ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, óbvio, ao mesmo tempo, o que nos sara de fato é uma palavra como essa, gente.
Sabe? Mais do que ser liberto de uma ferida na pele, a gente tem que ser liberto, perdão, e curado de uma ferida do coração. Mais do que ser curado de um grau do olho físico, como um óculos aqui, como eu uso, a gente tem que ser curado da cegueira espiritual, que faz a gente instrumentalizar até o próprio Deus. Até o próprio Deus. A gente não instrumentaliza só dinheiro. A gente não instrumentaliza só recurso físico. A gente está instrumentalizando pessoas e nós estamos instrumentalizando o próprio Deus. É como se Deus estivesse amorosamente dizendo: olha, eu te amo tanto que eu não vou deixar você nessa condição. Eu vou sacudir você. Eu vou acordar você. Eu preciso, eu quero me relacionar com você. Aí Deus traz uma palavra como essa. Uau! E você, as escamas caem do olho. Fala: meu Deus, é isso mesmo. Não estava percebendo, mas estava exatamente assim. E Tiago, há muito tempo atrás, ele está falando essa palavra. E, gente, essa palavra é para cristãos. A gente leu recentemente Tiago, até por coincidência, né? Há alguns devocionais atrás, a gente leu Tiago capítulo 1, e ali Tiago mostra o destinatário da carta. São para pessoas que já servem a Jesus Cristo. Estão espalhadas em outros lugares, fora de Israel. Mas são pessoas que já serviam Jesus. Essa não é uma mensagem para que... Tiago, essa mensagem aí para você fazer o apelo aí para pessoas que nunca conheceram uma igreja, nunca ouviram falar de Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus, não. Essa mensagem é para crente. Essa mensagem é para crente. Para ser bem sincero, as pessoas que mais instrumentalizam Deus estão dentro da igreja. Sabia? As pessoas que estão fora, e aqui eu não quero separar por religião, por escolha pessoal, nada disso, mas a pessoa que não tem uma vida religiosa, ela normalmente, ela nem chegou a refletir sobre isso. Ela nem parou para pensar sobre isso. Quem fica pensando nisso, não tô bolando aqui uma forma, uma campanha, uma oração, um jejum aqui que vai convencer Deus. Quem faz isso é crente, gente. Quem faz isso é crente. E Deus tem libertação completa para nós. Sinceramente, quando nós conhecemos a um Deus tão amoroso, tão poderoso, tão santo, tão justo, tão puro, e a gente instrumentaliza esse Deus, a gente precisa de libertação para isso. Essa não é só uma alegoria, sabia? E pra gente terminar, desculpe até estar me alongando um pouco mais hoje, mas pra gente terminar, antigamente era muito comum dentro do paganismo que os deuses eles tivessem alguns nomes e alguns mantras, algumas formas de invocá-los, porque essas eram formas das pessoas manipularem esses deuses. Então, por exemplo, você vai lá para a história de Elias e os profetas de Baal. Né? Os profetas de Baal começam a fazer rituais para Baal mandar chuva, para Baal descer fogo do céu. Aquilo. Existia no paganismo uma seguinte forma de pensar: eu preciso manipular um determinado Deus para usá-lo em meu favor. Isso é uma coisa aberta. Isso é uma coisa aberta. E a nação de Israel era tentada a se relacionar com Deus dessa forma. Aí Deus vem e fala: opa, aqui é diferente. Aqui não são vocês que me dominam. Sou eu que lidero vocês. Não são vocês que me manipulam para o prazer de vocês. Se for dessa forma, não vai funcionar. Mas, Tiago, então, é porque que Deus não faz minha vontade, que a dele é melhor. Tiago, por que Deus não deixa eu seguir o meu caminho? Porque o caminho dele é melhor. Ele te ama tanto que ele fala assim: olha, eu sei que você não está entendendo nada agora, mas eu não vou permitir você por esse caminho, não. Por quê? Porque eu te amo demais. É que nem explicar para uma criança: eu não coloco o dedo na tomada, não, menino. O menino vai lá, curioso, né? E criança, quando você fala que não, é que a criança vai curiosa mesmo. Por quê? E a criança quer lá e tal. Aí daqui a pouco você coloca uma capa protetora lá na tomada, para evitar mesmo. Aí a criança chora, faz birra. Meu pai não me ama, minha mãe não me ama. Eu quero colocar o dedinho na tomada. Você fala: menino, fica quieto aí. Pode chorar, pode se chatear, pode se irritar. Eu sei o que é melhor para você. Lá na frente você vai me agradecer. Aí você cresce, amadurece. Opa, graças a Deus que teve alguém que não deixou colocar o dedo na tomada. Assim também é Deus conosco. Ele nos ama tanto que ele não nos deixa entregues a nós mesmos. E aí vem uma palavra como essa. Olha, sabe por que tua vida está travada? Sabe por que tua vida não rompe? Sabe por que tua vida não acontece? Porque existe uma série de motivações que estão equivocadas. Na verdade, existe uma forma de se relacionar com Deus que está equivocada.
quando você começar a se relacionar com Deus da forma saudável, da forma que Deus propõe que nós nos relacionemos com Ele, aí, meu irmão, você vai ver a coisa fluir de um nível que você não faz ideia. E, na verdade, essas riquezas, esses tesouros dessa vida, essa loucura toda, tudo isso vai começar a perder importância para você. Porque você vai descobrir algo que é muito mais valioso, algo que é muito melhor, algo que é muito maior do que as bênçãos de Deus, que é o próprio Deus. Amém? Eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de orar, quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no canal, para nós estarmos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde a gente vai sempre começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Deixa o like na transmissão e te convidar para estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É um grupo fechado, sem conversa paralela, ninguém vai te incomodar, não vai ter 30 bom dias lá. O grupo só recebe 2 mensagens por dia. Quais são? 10 minutinhos antes eu mando o link da transmissão devocional e durante o dia eu mando as anotações pessoais do devocional. Pra você estudar, se aprofundar mais. Tiago, eu prego na minha igreja, eu posso pegar um esboço desse que você colocou lá no grupo devocional e pregar na minha igreja? Com certeza, meu irmão. Não precisa nem me citar, nem dizer onde pegou. Quero que você abençoe vidas através da pregação. Entende? Então, todo esse material gratuito lá no grupo de WhatsApp. Então, para você entrar nesse grupo, clica no link que está fixado nos comentários. E aí, nesse mesmo link que está fixado nos comentários, nós temos também a nossa comunidade do discipulado bíblico, que é a plataforma de estudos aprofundados da palavra de Deus. É lá que a gente vai além do raso, além do devocional. O devocional aqui é pra gente começar o dia, refletir e tal, mas estudo profundo mesmo, comunidade do discipulado. Eu quero muito você por lá, inclusive, vou até falar aqui pela primeira vez, a gente não estava programado, mas as vagas para a comunidade, elas vão se encerrar, tá? Porque eu vou fechar a quantidade de matrículas da comunidade, vou dar seguimento para quem está na comunidade e depois não vamos aceitar mais novos alunos. Então, se você quiser entrar na comunidade, aproveita depois de ficar direitinho como vai ser essas últimas vagas, mas entra na nossa comunidade para fazer parte dela e Deus te abençoar muito com conhecimento e as aulas que nós temos lá também. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te damos graças, Pai, por essa palavra. Damos graças pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela sua revelação a nós. Meu Deus, nos ajuda a percebermos se em algum momento, Pai, nós estamos nos relacionando contigo baseado em barganha, em trocas tão tolas, que nós te pedimos, Pai, nos livra disso. Nos faz ir para um nível mais profundo, onde realmente temos fome e sede de conhecer o teu coração, de conhecer a tua pessoa, de se relacionar contigo, Senhor. Assim como Moisés falou há muito tempo atrás, Senhor, não nos deixe ir sem a tua presença. Nós fazemos essa mesma oração hoje. Não nos deixe ir sem a sua presença, Senhor. A sua presença importa mais do que os seus presentes. A sua presença importa mais do que todas as outras bênçãos. Nós precisamos de ti. Sem ti nada somos. Meu Senhor, eu quero aproveitar em especial, ainda nessa oração, e erguer o meu clamor e unir a minha fé com os meus irmãos. Você que está nesse momento orando conosco também, una a sua fé com a minha. Unir a minha fé com os meus irmãos, clamando a ti, Senhor Deus, para que o Senhor visite com cura física, pessoas que estão enfermas assistindo esse devocional nesse momento, ou parentes, amigos, pessoas que são motivo de oração. Nós clamamos, tu que és Jeová Rafael, Deus que cura, que o Senhor possa operar milagres, que o Senhor possa operar livramentos, que o Senhor possa mudar diagnósticos negativos que já estão desenganando pacientes. Tu és o médico dos médicos. A tua mão vai onde a mão do médico não vai, onde a ciência ainda não chegou, onde um remédio ainda não foi criado. O Senhor é o médico dos médicos. E nós te clamamos, Pai, por curas, milagres e testemunhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que Deus mais falou no teu coração. Posso pedir algo especial? Compartilhe esse devocional com alguém que você ama. Eu sei que vai ser bênção para essa pessoa também. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.